Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e hoje eu quero estar sendo mais uma vez um instrumento para poder estar abençoando a sua vida e te trazendo uma mensagem de vida para você, uma mensagem de esperança para você, porque hoje no mundo em que vivemos, uma coisa que está cada vez mais escassa, né, é a esperança. Se a gente liga a televisão, por exemplo, ou as notícias, a gente acaba por só ver problemas, só ver tristezas, tragédias, angústias, e isso faz com que o nosso coração se endureça. Às vezes pode fazer até com que nós esfriamos e perdemos a esperança naquele que nos deu a vida, naquele que nós confessamos como o único Senhor Salvador, que é Jesus Cristo. Então, por isso eu sinto, né, Deus ele me instruiu nessa mensagem a falar da dependência nele, né, da gente aprender a depender dele, o que é muito importante, porque só é possível vencer esse mundo de aflições dependendo do Senhor. Então vamos lá. Eu imagino que você, como eu, já tenha passado diversas situações onde a incerteza, a dúvida, o medo tenham feito parte, né, dessa dessa situação, desse momento da sua vida, né? Eu acredito que, por muitas das vezes, nós passamos por coisas, né? E por não sabermos do fim, de como vai terminar, acaba que a incerteza, o medo, eles podem ser grandes paralisadores, podem ser grandes empecilhos da gente conseguir progredir, da gente conseguir avançar e chegar onde a gente tem que chegar. Então, o medo ele não pode continuar sendo essa trava, né? Esse empecilho. Sentimentos como esses são normais, mas o problema é quando eles se tornam monstros, a qual nos impedem de avançar, de continuar. Você já por acaso passou por uma situação assim? Pare para refletir por algum momento. Tem pessoas que, por exemplo, né, às vezes passam por situações tão difíceis que às vezes desejam até voltar para um problema anterior a este que estão passando, porque eles não sabem quando vai terminar, a intensidade da dor é muito forte, mas não se lembram que o problema anterior também foi difícil de passar, mas por ter vencido, aí eles preferem continuar nesse problema anterior ao invés de avançar. Então vamos lá. Por que ao invés de avançar, preferimos retroceder? Como eu já disse, o ser humano ele tem medo daquilo que desconhece. O ser humano ele tem medo daquilo que ele desconhece, daquilo que ele não sabe, para que serve. O desconhecido assusta a gente, faz com que a natureza humana se retraia, né? Por isso que muitos às vezes não conseguem acreditar em Deus, porque, por exemplo, uma das coisas que mais se via, por exemplo, antigamente, é o que? Esse Deus invisível, um Deus que não se pode ver, tocar, né? E por isso muitos adoravam esculturas, né? Criavam falsos deuses, né? O ser humano ele não consegue, ele tem muita dificuldade de lidar com aquilo que ele não sabe, por exemplo, o fim daquilo que ele não conhece. Graças à nossa sociedade imediatista, nós estamos perdendo a capacidade de sermos pacientes cada vez mais. O ser humano já tem muita dificuldade em ser paciente, mas a sociedade atual é tão imediatista que as coisas estão tanto na hora, que é tanto pular os processos, que a gente acaba se encontrando, né, nessa sociedade em meio a tanta rapidez, em meio a tanta impaciência, e acabamos ficando assim, né? Afinal, o ambiente onde estamos, ele não dita como as decisões que a gente vai tomar, porque é possível ir contra isso, mas ele influencia sim, ele tem muita influência. Então nós devemos tomar cuidado com isso, né? Por exemplo, uma situação que eu me lembro bem, né, que eu até cheguei a referir na minha escola numa apresentação, é a nova atualização do WhatsApp. Aliás, nova não, né, porque já foram várias depois dessa, mas veio uma atualização do WhatsApp onde permitiu com que a gente possa, onde permitiu com que nós possamos acelerar o áudio, né? E eu não sei se você percebe, eu pelo menos eu não consigo ouvir com áudio tão acelerado daquela forma. Não dá, eu perco informações. Quando você acelera os processos da vida, você perde tempo, você perde informação, você acaba perdendo, porque às vezes, por exemplo, para uma fruta ela está madura, é necessário esperar, esperar ela amadurecer, né? E às vezes você, por não saber esperar, você quer comer a fruta e ela não está madura, vai ter um gosto amargo, não vai estar no seu melhor potencial. Assim é a vida também.
quando não esperamos, quando não aprendemos a esperar. Nós preferimos sempre caminhar debaixo de uma certeza. Isso é tão real que para tudo que a gente valoriza assim de material importante, para a maioria das coisas, tem um seguro. Por exemplo, tem o seguro de casa, né? Você pode colocar sua casa no seguro. Tem o seguro de... Eu acho que até tem o seguro de vida, né? E também tem o seguro também de carro. O seguro de carro também. Veja como é que a gente prefere caminhar debaixo de uma certeza ao invés de algo que a gente talvez nem sabe, né? E isso acaba nos impedindo de ser ousados, né? De ter ousadia para continuar, para caminhar, né? Como as dúvidas e as incertezas, a incerteza, o não saber ser paciente pode atrapalhar nossas vidas, inclusive a nossa vida com Deus. Não saber esperar pode causar muito sofrimento além daquilo que a gente já está vivendo. Quando nós estamos no processo, né, quando nós estamos numa dificuldade, numa aflição, num problema, quando a gente não sabe esperar, quando a gente é ansioso, né, a gente não sabe se deleitar no Senhor e confiar, a gente sofre muito mais. Eu não falo nem no âmbito físico, mas só no quesito emocional. Quantas vezes a gente se pega ansioso, né, na nossa mente começa a vir com pensamentos destrutivos de eu não deveria ter nem começado a fazer isso, ou não vale a pena continuar, para que você está passando por isso? Entendeu? Não vale a pena, desiste. A nossa própria mente parece que começa a vir com pensamentos ruins e começa a nos atacar, né? Quando a gente não sabe esperar, quando a gente não treina a nossa paciência. O medo, a dúvida pode paralisar, te impedindo de avançar e de você chegar onde você deveria chegar. Você pode ir muito mais longe se você não deixar o medo te paralisar, né? Corajoso não é aquele que não tem medo de nada, mas sim corajoso é aquele que faz as coisas mesmo com medo. Então, procure exercitar a sua coragem através das aflições. Dá para se aprender muito. A incerteza de como e quando esse problema vai passar é uma coisa assim torturante. Eu já passei muito por isso e eu devo ser sincero que eu estou aprendendo, né? Cada dia, eu não sou perfeito, eu tenho aprendido com algumas situações que eu venho passando na minha vida, né? Que a incerteza de algo, de como vai ser, quando vai ser, por que é assim, acaba que aflige muito a gente, acaba que machuca, parece que às vezes chega a doer, a esmigalhar o nosso coração, a machucar, a ferir as nossas emoções, se a gente não aprende a lidar com isso, né? E não aprende a buscar ajuda no nosso refúgio, que é Deus. Isso é tão real, né, que por vezes a aflição é tão grande, o medo é tão grande, que a gente não se contenta em só parar, mas a gente também prefere voltar atrás, retroceder num problema que, ao nosso ver, já foi resolvido, né? Mas a gente prefere voltar para esse problema, mas a gente esquece que esse problema também foi sofrido, mas a gente venceu. E da mesma forma que a gente venceu esse problema, fica tranquilo, a vida é feita de fases. Você vai vencer esse problema que você tá passando. Você vai vencer essa aflição. Por isso, mantenha esperança. Não perca a sua esperança. Deposite a sua esperança em Deus, porque Ele tem um futuro para você. A gente às vezes prefere voltar um problema atrás. Por exemplo, Israel, quando estava na travessia do Mar Vermelho, né, quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles viram o exército de Faraó indo atrás deles, né, e sem saber o que fazer, um imenso mar, né, na frente, começaram a murmurar com Moisés e com Arão, começaram a reclamar, né, falaram que mais valia, né, carregar tijolos, pedras no Egito do que morrer no deserto. Às vezes os problemas são tão assustadores que a gente às vezes prefere voltar à vida de escravidão. A gente prefere voltar a ser escravo de outro problema, porque a gente não consegue confiar e depender de que mesmo em frente ao mar da aflição, Deus ele está conosco e Ele tem uma provisão para nós, Ele tem um caminho, Ele abre um caminho, né, para nós. O que fazer em frente ao mar da aflição? Lembre-se que você tem um pai que está com você, um pai que te ouve, um pai que por mais que esteja em silêncio, porque quando o pai ele está em silêncio, entenda isso que eu quero te ensinar hoje, quando o pai está em silêncio, ele está trabalhando nos detalhes. Nós somos como um molde, né? E Deus, ele está nos moldando ao longo do tempo, né? Para nós cada vez atingirmos e ficarmos mais parecidos com Ele.
E quando ele fica em silêncio, fica tranquilo. Ele está trabalhando nos detalhes. Ele ainda está com você, ele está te escutando. Por isso, não perca a esperança no seu futuro. Deus, ele está trabalhando, ele te ama. Você tem um pai que te ama, um pai que está te escutando. Por mais que não esteja falando naquele momento, ele está com você. Como a gente pode ver, por exemplo, em Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus sempre vai estar conosco até que todas as coisas estejam consumadas e nós estejamos lá presencialmente com Ele, vendo Ele, podendo abraçá-lo, podendo abraçar Jesus. Deus, ele sempre estará conosco. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, a fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando você está angustiado, saiba, você pode pedir ajuda. Fortaleça sua fé ouvindo a palavra de Deus, porque a fé, ela vem com ouvir. E o ouvir a palavra de Deus promova, nesses momentos de dificuldade, tente aplicar a sua fé, por mais pequena que seja. A fé, ela nos permite passar por qualquer dificuldade. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Quantos dos nossos heróis da fé, como Abraão, que é conhecido como o pai da fé, ele recebeu uma palavra de Deus, mas ele até pode não ter estado quando a palavra se cumpriu, né? Que a palavra que Abraão recebeu era que Deus ele multiplicaria ele seria fecundo, por exemplo, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ele até pode não ter estado presente naquele momento, mas ele pôde ver, porque a fé, ela pode nos dar um deslumbre do futuro. Ela nos permite ver aquilo que aos nossos olhos é impossível naquele momento. Ela nos permite deslumbrar o nosso futuro e assim nos fazendo alcançar a esperança. A fé nos permite caminhar sobre as águas, mesmo que pequena, por isso exercite a sua fé. Coríntios 5:7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. A nossa vida não se limita só ao que vemos, só ao que os nossos olhos podem ver, mas sim que nós possamos passar a ver com olhos espirituais, com olhos que conseguem enxergar além daquilo que a aparente situação é. Quando nós estamos num problema, nossa visão se limita muito. A gente às vezes acaba que não consegue enxergar além. Por exemplo, isso quando a gente recebe uma nova regra, por exemplo, né, que às vezes traz a nós uma limitação, a gente acaba ficando tão focado naquela limitação que a gente não consegue ver todas as outras múltiplas possibilidades que estão ao nosso redor. Veja como isso é sério. Procure ampliar a sua visão. Deus, ele está contigo. Saiba que a dificuldade que Deus envia tem um propósito. Nada é perda de tempo, a não ser, por exemplo, a dificuldade que você mesmo cria. Mas até essa dificuldade você pode aprender com ela. Por isso que nada chega a ser uma perda de tempo real. Mas se você buscar aprender, toda dificuldade tem um propósito. Confia no Senhor e nos seus planos, porque Deus, como está escrito em Jeremias, ele tem planos de paz e não de mal. Planos que nos permitem chegar a um futuro que desejamos, né? que nos permite alcançar um futuro de esperança. Não perca a sua esperança. Os problemas nos deixam suscetíveis, né, a ter características divinas que Deus, ele faz questão que tenhamos. Deus, ele nos dá, por exemplo, ele nos faz passar por algumas dificuldades, por exemplo, para adquirir algumas características que só nelas adquirimos, como, por exemplo, a paciência. A paciência, como eu vou ler aqui para vocês em Romanos 5, do 3 ao 4, não somente é isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. A tribulação, ela tem um propósito sempre, a dificuldade sempre tem um propósito, sempre tem algo que você pode aprender. Por isso busca aprender, busca exercitar a sua fé em meio à tribulação.
Saiba que ela produz em você paciência. A paciência produz experiência, né? Que quando a gente vence uma situação, aquilo acaba virando um testemunho, experiência ao nosso favor, e aquilo acaba se tornando esperança. A gente vai criando uma fé inabalável, não importa aquilo que aconteça, por causa da experiência, da esperança que a experiência nos traz. Nada nos derruba, nada é capaz de nos derrubar quando estamos na presença de Deus, buscando Ele todos os dias, reconhecendo que só estamos de pé, firmes, porque Ele assim quis. Saiba que só se conhece o Deus da provisão quando há escassez. Você só conhece o Deus da provisão quando você passa por momentos de dificuldade. Como você quer conhecer, ter um relacionamento mais próximo com Deus só com momentos bons, só com situações boas? Deus, ele trabalha na dificuldade, em meio à aflição, em meio ao deserto. Que nós possamos aprender a nos gloriar em meio ao deserto, a dar glória a Deus, a render glória a Deus em meio ao deserto, em meio à dificuldade. Como, por exemplo, a Miriam fez após vencer aquela aflição. No deserto eles faziam festa. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus faz festa em meio ao deserto. Veja quão glorioso é isso. Deus, ele trabalha no limite da nossa coragem. Por isso continua, não para. Só pare se Deus ele falar para você parar, mas enquanto ele não te deu essa ordem, continua caminhando, que ele estará contigo. Por exemplo, quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, o que muda, né? Não vai acontecer nada de espiritual, como eu já expliquei no último vídeo. O que vai acontecer é que você vai receber a salvação, um presente de Cristo. Você vai receber a paz que excede todo entendimento. Você vai ter proteção divina, porque na Bíblia está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livram. E também vai ter uma outra mudança. Você vai passar a reagir diferente em meio às aflições. Se torna possível a decisão de aprender ou sofrer. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós temos a esperança que Ele nos dá, isso se torna possível. Não perca a esperança de Deus. Não perca a esperança que virão dias melhores, porque virão. Certamente virão. Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus amoroso, que nos adverte que teremos aflições, mas ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe que as dificuldades podem te dar um destino. Tudo aquilo hoje em dia, agora que eu estou fazendo, né, focado no meu propósito, só é possível porque com os problemas que vieram, que Deus enviou, e também às vezes até com os que eu criei, eu aprendi, eu busquei aprender, e Deus ele agiu em meio a isso, me deu sabedoria, está me dando sabedoria para poder falar com vocês sobre isso, sobre essas situações. Então não perca esperança, não é por acaso, nada é por acaso, Deus tem um plano. Antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe, Deus ele já te conhecia, você não é um mero acaso, você não é um acidente. Deus ele tem um plano para a sua vida, ele te ama. Fica tranquilo, acalma o teu coração, saiba se deleitar no Senhor, que aí você vai passar a viver a paz que excede todo entendimento, que é a tranquilidade em meio aos problemas. Nosso Deus, ele é um Deus perfeito, um Deus de amor, não um Deus de confusão, um Deus de paz, um Deus de esperança, um Deus de justiça. Não deixe sua alma se abater, e se ela se abater, busque a presença de Deus. Busque estar envolvido em meio ao abraço dele, em meio ao socorro, ao alívio, à proteção dele. Deus ele é contigo. E como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não deixe de sonhar. Tem coisas que você nem pode imaginar, mas Deus vai fazer através dessa dificuldade que talvez para você pareça que é o fim. Você vai ver que vai servir para te promover. Vai ser motivo de você agradecer a Deus e pessoas alcançarem a Ele através de você. Quando você começa a cumprir o seu propósito através dessas dificuldades, desses testemunhos, dessas batalhas vencidas. Porque a autoridade é nada mais nada menos que o acúmulo de batalhas vencidas. Então não busque fugir de problema, busque enfrentar, por mais difícil que seja. Não fuja, não pare, só pare se Ele mandar você parar, mas continua caminhando, se necessário for, chore para Deus, chore na presença dEle, que Ele vai te socorrer, Ele vai acalmar a tua vida, Ele vai acalmar o teu coração.
Não perca a esperança no Senhor. Aprenda a depender dele, que ele vai te socorrer. Para vocês, eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Para você que assistiu a mensagem até o final, eu gostaria de te incentivar a que você fosse um mensageiro de boas notícias e chegasse a compartilhar essa mensagem com alguém que você veja que é importante, né? E que precise, né, de receber uma palavra, uma mensagem. Compartilhe com algum amigo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro, né, das novidades, né, e serem abençoados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.